Eu sou Mirna Ancelotti, esse é o meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Hélio Couto. Acho que quem está acompanhando o meu canal sabe que eu tô na terceira onda da ressonância harmônica. E ontem eu tava lavando louça na terapia, lavando louça, e eu me lembrei, né? Porque eu tô num processo, gente, de manifestação, de criação, de conexão com... Eu falo que é um nível divino, porque você sente essa coisa, esse vibrar, né? E alguns momentos que eu já tive isso antes, né, de estar na fase que eu tô, foram momentos cruciais, assim, um dia, sabe? Ficar naquela vibe, né? Parece que você entra numa corrente de amor, de que tudo dá certo. E acho que todo mundo entende o que eu tô falando, já passou por isso. Então, se você passou por isso, entenda. A ressonância harmônica traz mais isso na sua vida. Entende? Você vive num processo assim. Quem não quer isso? Então, quando eu entrei, eu falo, eu digo uma coisa pra vocês, gente. Eu fiz um vídeo que fala assim, de que povo você é, né? Tem a ver com o DNA. Então, quando você busca pessoas que tem a ver com você, a sua alma, ela dá um sinal, sabe? Ela dá um sinal. Você fala, isso tem a ver comigo. O Hélio Couto, quando eu fiz, a gente tem que fazer ele te manda um questionário, você tem que responder, tipo, você está estudando? Por que ele pergunta se você está estudando? Porque ele quer saber se não é fogo de palha, se você acha que você vai receber conhecimento sem ter esse conhecimento, sem ter feito, sem ter buscado, sem ser um ser humano que busca evolução, sem ser um ser humano bom, né? Porque se você tá na sombra, se você é invejoso, se você é mentiroso, se você quer dinheiro, né? Porque o dinheiro não é a manifestação... dinheiro é manifestação, tanto do bem como do mal. Mas o dinheiro que vai ficar na sua vida, a plenitude, tem que ser manifestação da pessoa, da conduta boa que você tem. Então ele não vai ensinar que certas coisas não devem ser feitas com outra pessoa. Tem certas pessoas que não têm esse conhecimento, entende? Aqui ninguém é bonzinho. Aqui a gente tem condutas boas porque sabe que existe essa recompensa do universo. E você tem que fazer pautado nisso. Então, eu tive clientes que falaram assim pra mim, você é mercenário com Deus. Sim, Deus quer que você seja mercenário com Ele. Tanto é que Ele fala, antes de qualquer coisa, acima de tudo, né, ame a mim, né? Ame a teu próximo a teu próximo mais que você, né? Como você, desculpa. E a mim acima de tudo, amar a mim acima de tudo significa, eu sei que você é o Todo-Poderoso. Né? Então eu estou fazendo isso porque é de você, é você que tem que me dar, né? Então eu vou fazer a minha parte. O que ele mandou fazer? Né? Seja bom, não inveje, não 10 mandamentos, tá? A gente não vai entrar em religião aqui, mas vamos falar sobre condutas, né? Então o Hélio Couto pergunta, você cuida de animais? Então toda essa questão eu já tinha. E você fica tão revoltado porque o mundo do mal, né, é aquela coisa assim, né? Tipo... larga de ser besta, cuidar de animais, perder dinheiro. E realmente, né? Geralmente quem faz isso quem cuida, quem tem amor represado, mas quase não tem dinheiro, gente. Quase não tem dinheiro. Porque não foi desbloqueado. Existe um bloqueio, a pessoa ainda tá nas egrégoras do mal. Ainda tá na egrégora, ainda tá nos tentáculos do mal. Tá bom? Por quê? Eu, por exemplo, minha experiência, eu vim de uma família tóxica. Por mais que eu batalhasse, a dor ainda estava em mim, a tristeza ainda estava em mim. Meu sobrinho tinha falecido, né? Então, assim, foi um divisor de água. Minha vida sempre foi cheia de divisor de águas. Eu entendia cada vez que acontecia um fato importante. Mas meu sobrinho ter morrido, eu entendi quanto tudo se acumulou nele, entendeu? Quanto que a minha família estava doente, quanto que tinha de tristeza ali. E eu tinha uma tristeza profunda dentro de mim. Era algo que, né, se eu tivesse trabalhado isso antes, eu tinha libertado meu sobrinho. E eu não fui. Achei que era meu, que eu deveria estar feliz com o que eu tinha, né? A gente ter gratidão. Então, sempre que eu entrava nas vibes da gratidão, do amor ao meu pai, a minha irmã, meu sobrinho, eu tinha momentos lúcidos, assim, de manifestação. Gente, eram momentos de que vinham conhecimentos que eu não sabia de onde vinha, que era de mim mesma. Só que eu abria as comportas, abria nesses momentos. Então você fala assim, tenha gratidão, seja feliz.
não é assim, né? Porque a gente está contaminado por esse éter que eu já expliquei aqui no canal, né? Que tem consciências negativas, que já fazem parte da sua egrégora, entendeu? Já fazem parte da sua energia. Já fazem, você já está resgatado, você já é alienado, existem tentáculos em você, eles estão se alimentando de vocês e você tem comportamentos que também permitem isso. Por exemplo, pessoas sós, pessoas tristes, elas geralmente atacam sem querer alguém ou passam uma tristeza para alguém. Todos nós fazemos isso em todos os momentos. A questão é que muitas vezes, se você está totalmente alienado ou sequestrado por essas coisas negativas, né? Quanto mais você faz, mais volta para você. É isso, gente. Já foi bem explicado tudo isso aqui, mas eu vou estar sempre explicando mais porque eu amo falar disso. Mas vamos falar do Hélio Couto. Então, o Hélio Couto, ele me ajudou porque a gente acha que tem que sair da tristeza sozinho, né? E não, você tá triste, algo aí te bloqueia, você não sabe de onde vem. Você vê que tem coisas aí que não são explicáveis na sua família. Você não se conforma, sua alma grita, busca fazer a ressonância harmônica. Estuda o Hélio Couto, sabe? Engula todos os vídeos dele. Ouça esse homem e peça a ressonância. Não importa, mesmo se você não concordar com algumas coisas, não importa. O que eu tô falando aqui é de coração. Quem me ouvir e sentir no coração que deve fazer. Você quer ser feliz, gente? Quer sentir uma felicidade genuína? Quer se encontrar na sua forma de pensar e ver o porquê que a sua forma de pensar tá tão discrepante aqui fora? E ter propriedade para falar, tá bom, eu sou diferente de vocês são de outro povo. E se identificar com um povo que é o seu e começar a vibrar em cima disso, e começar a realmente manifestar, porque o povo do bem se manifesta, gente, ele manifesta. Se você é do bem e não está manifestando, é porque você está vibrando na tristeza, você está ainda na sombra, nos arquétipos de sombra, querendo provar coisas, você não está soltando, porque você está nos arquétipos, que são arquétipos, são informações. Então, a ressonância harmônica é uma informação arquétípica também, arquetípica também, tá? Mas ele explica, inclusive, né? Ele explica que tem a dupla fenda, e a informação ela pode entrar tanto assim, visual, como ela pode entrar como uma energia. Então, assim, essa energia é o que o Hélio Couto faz para todos, mas assim, tem todo um processo de maturação, aí você vai caminhando, você vai se expandindo, você vai buscando, não pode parar, tá? Aí você vai fazendo cursos, tudo o que você já tem, já se manifesta, não é que nem, você fala assim, eu quero, na ressonância harmônica, você pode falar assim, eu quero aprender inglês, e aí ele te manda, né? Ele te manda as informações de inglês. Só que você tem que fazer o curso de inglês, então você vai se identificar, você vai ter prazer, você vai se motivar, porque aquilo vai batendo, porque você já tem ele dentro de você, não é mesmo, gente? É isso exatamente o que acontece. Então, como eu não fiz alguns cursos e eu tô me manifestando, é porque eu já tinha feito, né? Então eu fiz uma vida de curso, né? Eu fui uma donzela em busca do príncipe e para esperar na minha hibernação. Eu estudei, porque eu achava que por não ter uma formação, uma estrutura, uma energia familiar boa. Meu pai é um ótimo homem, só que ele também saiu ferido de uma separação, que nós éramos uma família, né? Essa família foi cortada e a gente não entendeu isso, né? E não foi respeitada pelas pessoas que vieram, justamente porque esse homem estava ferido, ele permitiu tudo isso. Então, assim, foram bem tentáculos mesmo, né? Meu pai não aceita, lógico, uma pessoa mais antiga, com conceitos mais antigos, mas ele foi totalmente sequestrado, e foi ótimo que eu tenha visto isso, porque eu não entendia, né? Falei, gente, como uma pessoa, né? Ele foi sendo envenenado o tempo inteiro, então pessoas que amavam ele de verdade, que é a família dele, né? Essa pessoa que se agregou a ele tentou mostrar que essas pessoas estavam pensando só nelas. Aí veio a questão do poder dele. Meu pai é um militar, um homem, né? Homem com H maiúsculo, muito masculino, né? E esse lado militar dele de posse, se sentir, né? Já perdeu uma fase da vida dele, que tudo que ele tinha plantado para colher.
E foi complicado. Eu acho que se eu tivesse meu pai, eu acho que ele falhou em não ter colocado os pingos nos is, cada pessoa no seu lugar, filho no lugar de filho, mulher no lugar de mulher. Ele falhou nisso, ele não soube, ele achava que, eu entendo meu pai, ele entendeu que todo mundo iria ter a noção de onde era o seu verdadeiro lugar, e ele foi engolido por essa questão. Hoje eu vejo, quando eu faço análise nas constelações, né, que a gente vê aí quanta falta de respeito que existe, as pessoas vão ocupando o lugar uma das outras porque elas estão nas sombras, nos arquétipos sombras, e elas não sabem, porque o arquétipo sombra sou eu mesma. Todas as facetas, né, da trajetória da donzela, que é a feiticeira, a fada, a bruxa, a hora de ser da guerreira, a hora da Mulher Maravilha, todas essas coisas têm que aparecer, vão aparecendo, são facetas, né? A hora de eu ser filha, quando eu sou filha, qual é o arquétipo que tem que aparecer? Então, geralmente, quando você é muito dominado por um arquétipo, quando você tem uma dor, naquela que eu falei na análise do caráter, até os 5 anos, você está preso nesse trauma do passado, aí você analisa essa coisa da análise do caráter, que está relacionado a quê? A como eu lidei naquela época com o alimento corporal e o alimento afetivo, porque muitas vezes os pais acham que tem que dar só alimento para crescer, só que eles não sabem que a mielina, a bainha de mielina não foi construída, que é o cognitivo, é o pensamento. Então, a partir do momento que o meu corpo está acordando, as minhas sensações também estão. Então, se o meu corpo, minha mãe me dá um leite e não me dá alimento de carinho, eu já entendo que é um sacrifício me alimentar, né? É difícil, a mãe teve dor para me alimentar, que nem no meu caso, eu fui buscar na constelação, eu não sabia muita coisa, e eu achava tão normal, né? A gente ouve falar, né? As pessoas falam, a minha mãe me mostrou a marca na perna dela, minha mãe foi queimada no meu parto, né? Ela estava anestesiada, a bolsa de água quente escorregou para baixo e abriu. A perna inteira dela foi queimada, foi 3º grau, não foi coisa pouca. Então, minha mãe, como foi isso? Aí eu vi aquela cicatriz feia, né? Feia, porque pra mim era horrível. Eu falava, mãe, não põe short não, tampa isso. Eu falava, é muito feio. Entendeu? Olha a minha negação da dor, né? Negação que a gente tem da dor mesmo. Nossa, mas será que ela não vê que tá feio, tá horrível? Por que ela tá mostrando uma coisa feia? Né? O jovem, ele não quer ver o lado ruim, ele quer só ver o lado bom. E aí, a rainha, né, a maturidade da mulher é aquela que filtra a realidade. Ela vê o lado bom, o lado mal. Ela vê, né? Ela consegue lidar com as bruxas da vida. Então, é a hora que você consegue entender que essas pessoas que foram pro lado bruxa, que era ter poder acima de tudo, sem valorizar os vínculos humanos, né? Porque a rainha, o que a rainha faz? A rainha, ela valoriza vínculos, né? Ela, como é que é a palavra correta? Não é valorizar só, ela fertiliza, não, ela ai, gente, não veio a palavra, mas ela sustenta, ela nutre pessoas, né? Então, ela busca nutrir coisas, né? Cultivar, ela cultiva relacionamentos. A bruxa não, a bruxa suga, a bruxa é parasita das coisas, né? Porque ela tem o conhecimento, ela tem sim um poder, e ela só fica no poder, no poder, no poder. O poder é a baita de uma ilusão ferrada, porque o poder, ele é algo que tem que vir da gente, e ela queria o poder de fora, né? A bruxa, ela quer o poder de fora, porque a bruxa foi muito perseguida, né? Então ela tem muita raiva. Então, isso é um aspecto da rainha. Então, a rainha, quando ela não consegue virar rainha, sair de princesa para virar rainha, ela vira bruxa. Ela vira o aspecto bruxa, as pessoas más, né? A pessoa que está sempre com inveja do outro, que não consegue soltar, que está sempre no lugar do outro, né? Então, por exemplo, você está com seu marido tem amigos de trabalho, essa pessoa não está querendo deixar esses amigos ocuparem o espaço deles, que é saudável, né? Ter amigos, gente, coisa mais saudável do mundo. Você vê aí o que a maioria das mulheres fazem, e homens também, o que a maioria dos homens fazem. Então, assim, quando eu vou entrar no relacionamento, tem que lutar por essas questões saudáveis, né? Mas eu tenho que lutar também com propriedade. Será que eu também não estou na sombra? Então, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque se esse outro ser está agindo dessa forma, porque eu posso estar na sombra. E no caso do meu pai, por exemplo, ele estava na sombra, né? Porque ele tinha acabado de sair do relacionamento, meu pai estava muito ferido.
Meu pai já era ferido. Então, nossa família, nossa árvore genealógica já tinha um sangramento muito forte. Por quê? Porque meu pai já tinha um problema com a minha avó. A minha avó, meus antepassados vieram da guerra. Inclusive, eu descobri, né, que fugiram, né? Fugiram da Itália para cá, né? Que nós também fugimos, que como judeus, que começou, minha descendência é judia, né? Porque na verdade os judeus fugidos do Holocausto foram para a Itália e lá para eles se identificarem, eles colocaram o An na frente. Eu podia ser Lancelot, meu nome é Ancelote. Olha que coisa mais linda que eles fizeram, né? Puseram Ancelote. Lancelot, né? Algo a ser de valor, né? Então eles colocaram Ancelote. Ancelote quer dizer o An era uma sigla. Todo italiano que tem um An antes do nome, seja qual nome for, tá? Ele é judeu fugido do Holocausto. Não é italiano, tá? Ele é um italiano vindo da Israel, né? Vindo no caso aí da Alemanha, né? Porque estavam lá, porque muitos judeus foram para lá para expandir economicamente. Então, engraçado, né? Tem alguma coisa relacionada com dinheiro, com tá sempre sendo roubado, e isso me deixou muito... Esse processo aí eu posso falar no próximo, né? Me deixou muito honrada, porque você vê que meu pai depois se relacionou com pessoas, com famílias, com outra mulher e tudo mais. O que aconteceu? Né? Você vê que tinha a questão do dinheiro muito envolvida no processo. Então, eu fui buscar, falei, gente, será que a gente deve alguma coisa para alguém, né? Porque... O que é isso? Da onde vem? Porque eu falo porque meu pai é meu pai, meu sangue. Então, a minha história, ele é da minha história. Então, eu tenho que buscar a minha história com ele. Então, o que eu fiz? Fui buscar a minha história. Falei, gente, será que a gente fez? Porque pra alguém vir e roubar, e eu entrei numa clínica, fui roubada, eu coloquei, a clínica era minha, eu coloquei uma pessoa lá dentro, ela teve a capacidade de me roubar. Dei a clínica de mão beijada pra ela, bem dizer. Fui roubada de N formas. Quando eu trabalhei em Tocantins, uma pessoa entrou, tive síndrome do pânico, ela entrou à noite, me roubou todas. Eu colocava tudo em joia, né? Porque eu estava separada da família em Tocantins. Onde eu ia colocar as minhas coisas? Coloquei em joia. Fui roubado, tudo que eu ganhei foi roubado. Da onde vem isso? Aí eu peguei e fui ver. O mais importante, gente, é o seguinte: eu não roubei. Meu clã não roubou, né? Meu clã podia ter pensado em dinheiro, porque eles eram ótimos negociantes, foram buscar, né? E talvez isso seja, né, o processo, né? Porque os italianos, eles têm essa coisa da honra, né? Tal. Isso também é um pouco soberbo. Talvez a gente tivesse que ter quebrado isso. E em mim isso foi quebrado. Então eu honro a minha família hoje. E eu respeito muito eles. Porque também para sobreviver num mundo tão... né, que foi difícil, né, gente? Né? A gente sabe que a trajetória humana aí foi difícil, né? Um mundo tão envenenado negativamente, era visto dinheiro, né? Se viu dinheiro. E aí nós somos roubados, né? E eu fui a vítima, na verdade, né? O judeu, ele foi a vítima no Holocausto. Vítima e não vítima, porque todo abusador, toda vítima, não existe essa coisa de todo mundo tá devendo alguma coisa aí no processo. Mas já é uma coisa muito forte você não ser o carrasco, gente. Nossa, já é alguma coisa muito séria. Então eu fui buscar, porque, né? Porque os judeus entraram nessa situação também por a questão acho que da valorização muito do dinheiro. E também tem toda uma questão lá dessa coisa religiosa, né? Que é bem interessante, uma outra coisa a ser analisada. Mas no ranger dos dentes aí, né, a gente entende o seguinte: a gente vai buscar nossas origens, a gente vai lidar com tudo isso, e a gente vê tudo que está acontecendo, entende e tem orgulho. Eu tenho orgulho, também tenho histórias da minha mãe magníficas, né? Eu posso passar horas aqui falando para vocês isso. É lindo encontrar essa força da sua ancestralidade, tá bom? Né? Às vezes as pessoas erram e a gente fica nos erros, né? Errou. Mas errou por quê? Qual é a história que você traz na sua família? Tá repetindo o erro de quem? Pode ser uma repetição de erro, né? Se eu tivesse descoberto isso, meu sobrinho não tinha se suicidado.
a gente confiou que a família estava andando bem, apesar das coisas nocivas que a gente permitia, que seres que entravam e parasitavam a gente, roubavam e enganavam, e muita briga, e a gente foi deixando, entendeu? Deixa pra lá, vou viver minha vida, deixa pra lá, vou viver minha vida, deixa pra lá, vou viver minha vida. Foi trazendo o que? Tristeza, 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 e desembocou aonde? No meu sobrinho. Bom, e aí eu expliquei eu expliquei um pouco da minha trajetória dolorosa. E eu fui estudar. Mesmo assim, gente, a felicidade não vinha, não desbloqueava, porque quando a gente tem conhecimento, não é isso? A gente entende que algo vem pra gente. Que se você tem conhecimento, você vai, pelo menos financeiramente, né? Não vai. Você tem que desbloquear inteirinho. Você tem que estar inteiro no processo. Você tem que ter gratidão, você tem que ver, valorizar. Para valorizar, você tem que ver o que foi que passou, o que foi que realmente aconteceu. E eu aconselho a todo mundo, olha, eu passei demais nesse vídeo aqui, 20 minutos, já não vou poder pôr no Instagram. Mas eu acho que é uma relíquia, eu preciso de falar sobre isso. Gente, é barato olha o culto, sabe? Tem que estudar, e todo mundo que quer se expandir, que tá entendendo o que eu tô falando, porque só vai entender quem eu tô falando, quem é do meu povo, quem tá com a alma, quem tem uma alma parecida, quem tá com a alma gritando, né? Que não quer mais estar aí onde você está no sofrimento, sabe? Abra a mão. Nós estamos sendo invadidos, sim, nossas egrégoras, nossas famílias, né? Estamos contaminados, essas mídias contaminam. Então, assim, busque seu desenvolvimento pessoal e comece com ele culto, para já, né, abrir, né, tirar o tampão dessa pia e deixar toda a sujeira escoar para baixo. Porque ninguém quer ficar cultuando o mal, gente. Ninguém quer ficar cultuando raivinhas e coisas, né? Ai, meu pai não fez, minha mãe não fez e deu pro outro, porque foi enganado, né? Porque foi num momento de dor, aconteceu. Então, assim, o mais importante é quem é você de verdade, né? E o que essas pessoas queriam que fosse delas e não é delas, é seu, né? Fez tudo isso para você passar por uma jornada e entender tudo isso, e hoje você tá numa vibe total de propriedade do que realmente é seu, e isso é que te dá força, gente. Isso é que te impulsiona, né? Amar os seus, respeitar, honrar, né? A constelação trabalha toda essa questão de honrar, tipo, o bastão vem da família, né? Aquela corrida do bastão, sabe? Quando a gente vai pra escola, né? Um aluno corre, entrega o bastão pro outro, corre a sua partezinha, entrega pro outro. Então, cada um corre uma parte. Se um vacilar, perde por causa desse um, né? Mas é que a gente não tá correndo pra ganhar nada de ninguém. A gente tá correndo pra ser feliz, né? A gente tá trazendo bastão pra conseguir dar certo, né? Para trazer saúde, paz às pessoas. Quanto mais feliz você for, quanto mais feliz a sua família for, quanto mais a gente conseguir acabar com o mal, muito melhor, tá? Muito melhor. Meu Deus, totalmente correto, tá bom? Busquem ali o culto. Indico totalmente. Isso tem que falar 1000 vezes, porque parece assim, eu fico com uma sensação de que ainda não falei. Gente, Hélio Couto para acabar com as tristezas, para abrir os seus caminhos, né? Não é abrir caminho, não é nenhuma benzedeira, não, é verdadeiro. Essas ondas realmente te trazem informações. Arquétipos são informações que a gente adquire através da percepção, olhos, nariz, cheiro, né? Os cheiros. Então, tudo vem de informação para o seu receptor que passa para sua cabeça. A informação que ele passa não vem daí, vem, por isso que fala dupla fenda, entra de outro jeito, que é através do que? Do éter, desse que esses seres, né, nos manifestam. Ou seja, isso é um ser do bem que vem. E eu ficava um pouquinho preocupada. Falei, gente, como que eu tô deixando uma pessoa me passar uma informação? E o que isso vai gerar lá na frente? E hoje eu pensei, eu tenho que dizer para as pessoas que também existem aqui consciências do bem, não só do mal. E quando você começa a se relacionar com essas consciências, e quando você toma consciência que elas estão aqui também,
que Deus está aqui nesse momento. Eu fiz um vídeo que eu falei com Deus, estava no quarto escuro, eu falei, onde você tá? Por que isso tudo acontece? E aquela coisa, você não existe coisa nenhuma. De repente veio aquela voz, um som surdo, falou, eu tô aqui. Também foi uma coisa assim, tudo para minha trajetória, eu chegar hoje aqui, eu nunca duvidei, daquele dia em diante eu sabia que existiam coisas, eu sabia. Eu já tinha visto muitas coisas, né? A gente vê na igreja, a gente vê em casa, eu já vi gente, eu já vi coisas. Mas a gente sempre fala assim, é alguma coisa da minha cabeça que eu manifestei. Mas aquilo lá... Porque assim, se eu fosse manifestar alguma coisa da minha cabeça, aquele som seria um som conhecido. E aquele som que saiu, e eu ouvi, tô aqui, mas um som surdo, gente, uma coisa assim, como se fosse um trovão. Uma coisa muito louca. Então, existem, estão aqui. Eu não só falo porque eu estudei sobre isso, e agora eu tô conseguindo comprovar como eu passei. São duas coisas, né? Então, quando a gente vai falar sobre, a gente vai trabalhar com uma pessoa, a gente vai falar sobre um diagnóstico, a gente tem que fazer muitos instrumentos, e todos tem que sair a mesma coisa, para você poder falar, você tá passando por isso. E eu fiz muitas coisas na minha vida em busca disso. Eu tive essa possibilidade. Por isso que eu estou agradecendo aqui a meu pai e a Hélio Couto. Porque eu tive a possibilidade de realmente buscar, né? De realmente fazer e conciliar essas duas coisas para ver se vai dar certo. E deu. Eu sou muito grata, porque tanta gente batalha e não dá. E aí a tristeza aumenta, né? Mas eu tô aqui para ajudar vocês. Para ajudar a mim mesma também, porque quanto mais vocês evoluem, mais nós evoluímos. E estamos juntos, né? Até o próximo vídeo.